Esse vídeo teve muitas partes inspirado em um vídeo da série do canal Alternate History Hub. Então, se você fala inglês, os vídeos estarão na descrição. Vários países mudaram fortemente a nossa história, e um país que mudou muitas rédeas do mundo é sem dúvida Roma. Mas por mais que Roma fosse um dos maiores impérios do mundo, eles ainda caíram. Mas e se isso não tivesse acontecido? E se Roma nunca tivesse caído? Primeiramente, vamos deixar algumas coisas claras, como o Império Bizantino. Se você não sabe, quando o Império Romano do Ocidente caiu, no Oriente ainda tinha o Império Bizantino, que continuou vivo e teve a sua própria história, até sua queda final para os otomanos, marcando o fim da Idade Média. Nessa realidade, a gente não vai contar os bizantinos, já que a gente está querendo ver a realidade do Império Romano do Ocidente. Problemas como corrupção, invasões bárbaras, problemas com religião foram algumas das razões desse império ter caído. E se caso fizermos algumas mudanças, o Império Romano poderia ter sobrevivido. Então vamos começar com o problema das invasões germânicas. Até que entre os problemas do Império Romano, esses seriam mais fáceis de resolver. O único problema é que aquela região ficaria anos se rebelando contra os romanos, mas com o tempo eles iriam acabar ficando sob a influência romana e se adaptando à cultura romana. Uma coisa que aconteceu depois da queda do Império Romano e perto do seu fim foi a migração de povos bárbaros. E essas migrações foram muito importantes para o desenvolvimento das nações atuais, como Reino Unido, França, Espanha, Portugal. E sem a queda do Império Romano, essas migrações não teriam acontecido, e cidades como Londres, Paris, Munique, Madrid, Lisboa seriam completamente diferentes, parecendo muito mais com as cidades romanas e gregas. Outra mudança seria com relação à nossa língua, já que os povos bárbaros influenciaram muito na nossa língua, fazendo assim surgir línguas como o português, espanhol, o inglês, o francês, e sem essas migrações a nossa língua ainda seria o latim, e o máximo que mudaria seria alguns dialetos e sotaques regionais, que nem é o caso do Brasil, sabe? Agora falando de outro assunto que foi muito polêmico no Império Romano, foi a questão religiosa. Os romanos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Claro que ainda haviam outras religiões e povos diferentes, inclusive algumas monoteístas, como o caso dos judeus. E bem, quando o cristianismo ganhou mais influência, os romanos não lidaram muito bem com isso e perseguiram um monte de gente por aí. Até que no reinado desse cara, Roma se tornou oficialmente cristão. Alguns ramos da sociedade romana, como o exército, ainda eram bem apegados com as antigas tradições romanas, e eles acabaram decaindo seu poder bastante, e quase um século depois, Roma caiu. Talvez isso possa não parecer muito, mas falando de toda a história do Império Romano, quase um século é bem pouco tempo. Para resolver esse problema, a gente vai fazer que o Império tenha mais tolerância, e fazer que ele não persiga ninguém. Aí, com o tempo, o cristianismo iria se tornar a maior religião do império, principalmente pelo fato de que a maioria dos imperadores romanos, após Constantino, seriam cristãos. A diferença é que agora não teria dois impérios romanos e também não haveria uma união de igreja e estado após a queda do Império Romano, já que eles não caíram. Em meados do século VII surge o islamismo, e como bem sabemos, eles se expandiram muito naquela época e criaram vários califados, impérios, expandiram suas ciências, matemática e levaram sua cultura para o mundo. Mas será que com o Império Romano firme e forte eles ainda teriam tanto sucesso? Sim e não. Eles ainda iriam se expandir muito, mas como Roma ainda está firme e forte, é provável que eles não se expandissem para regiões como a Península Ibérica, Anatólia, Jerusalém. Muitas coisas que foram inventadas pelos árabes, como os próprios números, talvez não se popularizasse tanto naquela época. E é bem provável que até hoje em dia a gente estivesse usando algarismos romanos. Em 1206 nasce o Império Mongol, e esse Império Mongol, como bem sabemos, se expandiram muito, chegando até a Europa, começando assim uma grande guerra entre o Império Romano e Mongol.
Primeiramente vamos analisar os dois impérios e suas vantagens e desvantagens. Como Roma não caiu, é provável que eles tivessem se expandido de uma área desde a Irlanda até o Iraque. Já os mongóis tinham uma área desde a Coreia até a Hungria. Roma conta com suas legiões, além de vários outros estilos adotados com o tempo, como a cavalaria vinda dos povos germânicos. Já os mongóis contam com uma ótima cavalaria formada de arqueiros. Roma tem bastante vantagem geográfica, montanhas nos Alpes, florestas densas na Alemanha. E outra vantagem que os romanos têm são os fortes que Roma criariam para proteger suas cidades. E é bem difícil dizer quem poderia ganhar essa guerra. Mas, para continuarmos a nossa teoria, vamos dizer que Roma consegue se defender dos mongóis. Seguindo em frente, o Império Mongol continua caindo. Quando os mongóis conquistaram seu vasto império, eles criaram vários sistemas de comércio, e assim várias doenças surgiram, incluindo a tal da peste bubônica. Quando a peste chega na Europa, os caras não sabiam como lidar com essa doença. E no final, 1/3 da Europa toda morreu com essa doença. Há muitas diferenças da peste nessa realidade do que a peste na nossa realidade. Os romanos eram muito inteligentes e higiênicos também. É claro que essa doença faria um estrago gigantesco, mas nada comparado como foi na nossa realidade. Uma coisa que é interessante de se citar é que os romanos teriam melhorado muito as suas rotas de comércio com a China, os países indianos e quem até sabe, a América. Quando os mongóis caíram, os chineses começaram a ter uma nova tecnologia em mãos, no caso a arma de fogo. E como Roma e a China seriam bem próximos, os romanos descobririam essa nova tecnologia bem mais cedo, e com essa tecnologia eles poderiam se defender dos otomanos. E no caso, os otomanos é bem provável que eles deixassem de se expandir pela Anatólia e se expandissem por outras áreas, talvez pela Índia ou talvez pelo norte da África. Sobre colonização, ela teria acontecido, mas com algumas diferenças. A primeira é que, como Roma sempre fazia comércio com outras nações, eles não se achariam superior a nenhuma outra delas, já que apenas outros impérios, assim como o deles. Assim, talvez impérios como o Azteca, o Inca e os Maias poderiam ter sobrevivido. Nos vídeos do Alternate History Hub, ele fala que os chineses poderiam ter colonizado a costa da Califórnia, mas eu duvido muito disso, já que os chineses, independente do império ter sobrevivido ou não, poderiam ter invadido, mas isso ainda não aconteceu. Uma coisa importante que teria acontecido com os romanos seria a Revolução Industrial. Diferente da nossa Idade Média, onde todo mundo que buscava conhecimento era ou torturado, ou preso, ou queimado, Roma não, eles buscavam conhecimentos e eles poderiam descobrir máquinas muito mais cedo, assim revolucionando o exército romano, a indústria romana e vários setores da sociedade. Com uma indústria a todo vapor, eles se expandiriam mais um pouco nas áreas como a África, Escandinávia, o Canadá e os Estados Unidos. Na versão do Alternate History Hub, a China também partiu para essa de expansão, mas eu também duvido muito que isso pudesse acontecer, já que eles poderiam ter feito isso antes, sem a interferência da Europa. Bem, após isso não tem muita coisa que a gente possa tentar teorizar, então eu vou deixar que vocês digam o que poderia acontecer com o mundo após isso. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva por favor, porque esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. Então, é só isso mesmo e tchau!